Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software 1. Hoje nós vamos focar, na parte introdutória sobre o processo de desenvolvimento de software. Basicamente, nós iremos dar uma visão geral dos processos prescritivos e uma perspectiva de evolução do modelo clássico, originário dentro da engenharia de software, até o modelo mais atual, com a introdução de aspectos de agilidade no processo de desenvolvimento de software. O que é e para que serve um processo de software, Um processo de desenvolvimento de software, Um processo de software é um processo que define, de uma maneira geral, um conjunto de disciplinas que devem ser seguidas, para construir, entregar e manter um sistema de software. Então, de uma maneira geral, um processo de desenvolvimento de software ele tenta guiar, um engenheiro de software ao longo de toda a etapa, de concepção, construção, avaliação da qualidade e entrega desse produto de software para no ambiente do cliente, no ambiente daquela pessoa, aquela organização, aquele stakeholder, que patrocinou aquele empreendimento de software. Bom, os processos de software eles são inspirados, nos processos utilizados na engenharia tradicional, Basicamente, a ideia é que na engenharia tradicional, como civil, mecânica, você tem uns processos bem definidos de como construir um prédio, de como construir um carro, de como construir esses manufaturados ou essas estruturas arquitetônicas, prédios, casas. É uma coisa disciplinada, sistemática, que permitem você entender as necessidades, estipular um design, e obviamente, construir e entregar aquele produto. E nessa perspectiva, esses processos também eles estão suscetíveis, a arcar com custos e uma falha, nesse design e implementação, eles não só trazerem, para além de trazerem possíveis prejuízos financeiros, eles também podem colocar vidas em risco. A gente já fez analogia em uma aula anterior, mostrando que esse software está em tudo. Portanto, além de um mau funcionamento, ou então de uma falha grave nesse tipo de produto, também, a exemplo dos produtos de engenharia tradicional, podem levar a prejuízos financeiros e, obviamente, a pôr a vida das pessoas em risco. Então, lá no início, quando se começou a pensar em processos de software para organizar essa sistemática de desenvolvimento de software, recordando aqui um pouco da nossa videoaula passada, onde falávamos da crise do software, daqueles problemas essenciais e acidentais da engenharia de software, a gente acaba que a comunidade passa a criar o que nós chamamos de primeiro processo clássico, de engenharia de software. Ele é conhecido como cascata, o modelo cascata, ou waterfall, em inglês. Basicamente, a ideia dele é que cada atividade de desenvolvimento, envolvida no processo de criação de software, ela fosse uma atividade estanque e, à medida que você executava aquela atividade, você podia passar para outra atividade e a outra seguinte. Então, nós temos aí os requisitos. Uma vez que você definia esses requisitos com o seu cliente, você passava a fase de projeto, e o projeto fazia-se todo o design do software que iria ser implementado. Depois, esse design, essa documentação de projeto era repassada para os programadores, que, por sua vez, implementavam o código desse sistema a ser desenvolvido, e em seguida a equipe de verificação
tentava testar aquele software para garantir que bugs, né, fossem detectados e removidos sem ir para o ambiente de produção do cliente. E uma vez você passado por esse processo de verificação, o sistema passa a rodar no ambiente de produção do cliente, né, da empresa, enfim, do lugar para quem financiou aquele projeto de software, e entra na atividade de manutenção. E essa, por sua vez, como já discutimos anteriormente, ela toma o restante do ciclo de vida do projeto de software, né, do software. Pois bem, uma pergunta que se faz é: deu certo o modelo cascata? De uma maneira geral, a gente pode dizer que não, né? A gente vai discutir um pouquinho mais à frente, dizer que assim, existem momentos onde o modelo cascata é até adequado, mas considerando o modelo de desenvolvimento de software até atual, o ecossistema de desenvolvimento de software, como as características de software atualmente são tratadas por as empresas ou para as pessoas que financiam, né, o desenvolvimento de software, esse modelo estanque, né, de desenvolvimento de software, nesse processo, ele não é bem adequado para lidar com aquelas características, né, essenciais lá que o Fred Brooks levantou como problemas essenciais da engenharia de software. Certo? Então eu vou falar um pouco desses problemas do cascata, mas a gente deve remontar, né, aquela ideia de que essencialmente o software, né, a engenharia de software é diferente da engenharia tradicional. A gente já tinha falado desses pontos, né, que são as essências lá. O software não é um manufaturado, ou seja, uma analogia é muito válida nessa perspectiva. Quando você faz uma linha de produção, né, manufaturada que estamos mencionando, é um produto fabril, né, um produto que passa por um processo, uma linha de produção em uma fábrica. Né? Então vamos tomar como exemplo um veículo, né, um carro. Então uma vez que a montadora lá, né, cria aquela linha de montagem para aquele veículo, as peças foram já fabricadas e tal, então tem uma linha de produção. Então, quando você pensa nesse manufaturado, é que toda vez que eu rodar ali, eu quiser fazer um novo carro, basta eu colocar o processo para executar seguindo aquela linha de produção e eu vou ter um produto novo. Né? O software não é assim. Você só desenvolve um software uma vez. E aí você implanta, né, instala aquele software no ambiente de vários clientes. Então não existe essa necessidade de você construir o software várias vezes. Né? Então ele é diferente, né? Você só constrói uma vez e aí instala. Você não precisa construir o software, o mesmo software, várias vezes para vários clientes. Né? Então essa é a principal diferença, é preciso entender essa perspectiva. A outra é que o software é diferente de produto físico. Por quê? Porque o produto físico, como nós já tínhamos mencionado, né, a pessoa que contrata ou que paga aquele empreendimento, quando ele se trata de um processo, de um produto físico, ele consegue mensurar com mais propriedade o valor que ele está injetando de dinheiro ali. Ele consegue acompanhar o desenvolvimento, se for um prédio, por exemplo, como está evoluindo, visivelmente ele consegue perceber aquilo. O software não. Ele é algo que é intangível, né, invisível. Então, muitas vezes, codifica-se muito até que uma funcionalidade esteja disponível para interação com aquela pessoa que está financiando o projeto. Então, ele não, durante algum período do processo de desenvolvimento, o software não está disponível para uso. Então, não existe uma percepção de que, não é fácil ter a percepção de que algo de valor está sendo construído ali, né? Ou está ali presente no software naquele momento. O software é abstrato, né? Então, é mais essa problemática, né? Você tem essa característica de abstração
que não permite você ver claramente os detalhes de como a coisa está funcionando, né? E isso gera um pouco de ruído nessa relação contratante e a equipe que está desenvolvendo aquele software, né? O software, né? Obviamente, se a gente parar para perceber, como o próprio Fred Brooks levantou, né? Ele precisa ser feito para adaptar, quer seja a novos requisitos, a mudanças, né, a demandas de mercado, novas funcionalidades. Então, mesmo ao longo do processo de desenvolvimento, o software pode mudar, né? Se alguém contrata uma empresa para fazer o desenvolvimento de um software na duração de um ano, pode ser que aquela ideia, né, que foi concebida lá no início, quando foi definidos os requisitos, ela já não faça mais sentido depois de 5 meses, então tem que ser revisitado. Só que o modelo cascata, né, esse modelo inicial, ele é muito rígido. Então os requisitos eles são definidos todos antes de começar a fase de projeto e implementação. Então é muito complicado nesse modelo clássico você alterar os requisitos, né? Então isso é muito orientado ao que a gente chama de contratos, né? Então as empresas naquela época, né, fechavam contratos com base nos requisitos. Então não dá mais para mudar requisito e a partir dali o desenvolvimento seguia, né? Então era uma coisa cartorial, burocrática mesmo, né? Então uma vez que batia o martelo sobre os requisitos, a margem de mudanças era muito pequena. Mas voltando para o modelo cascata, particularmente, a gente tem alguns problemas, né? Como eu falei, os requisitos de software, a natureza deles é mudar, quer seja para um refinamento, quer seja até para a sua é, descarte, né? Não é mais do interesse do contratante ter aquele requisito implementado. Ou, por outro lado, ele tem a necessidade de um outro requisito, porque surgiu uma necessidade no segmento de mercado onde ele trabalha e ele gostaria de incorporar uma funcionalidade naquele sistema que ele está pagando, né, para que ele tenha diferencial competitivo. Mas aí o modelo cascata é muito rígido, né? Ele pressupõe que os requisitos já foram definidos e não podem mudar, né? Então ele põe restrição sobre essa flexibilidade ou mudança de requisitos. É bem verdade que no início do empreendimento de software, os clientes ainda não estão muito, não conseguem ver claramente aquele software que ele deseja, né, ao final do processo de desenvolvimento. Ele tem uma ideia, mas eles ainda não entendem em detalhes o que realmente querem. E esse processo ele só é amadurecido, né, esse entendimento, ao longo do projeto de software. Então, como esperar que esse cliente, né, ele consiga ter todos os requisitos logo ali no início do processo de desenvolvimento? Então, isso também é uma coisa que devemos perceber. Não só os requisitos não foram todos levantados no início, como alguns, né, só serão perceptíveis no decorrer do projeto de software. Porém, o modelo cascata, ele, pela sua rigidez, ele não permite isso, né? Ele espera que o cliente tenha esse conhecimento prévio. Além disso, né, como é gerado, é fortemente baseado em documentação, então os requisitos são explicitamente, é, explicitamente documentados, e essa documentação ela é bem verbosa, né, bem volumosa, bem detalhista. Né? Então aqueles requisitos são muito bem especificados, o projeto do software, né, todas as decisões de design são documentados. Então isso gera um calhamaço de papel e o que acontece é que muitas vezes essa documentação com o tempo, né, que vai desenvolvendo, muita coisa muda e essa documentação, né, acaba ficando obsoleta, né, ou desatualizada, né? Então, e por outro lado, as pessoas acabam não lendo, né, porque é muita documentação, é muito texto. Então, isso aí são problemas que são decorrentes do uso do cascata. Né?
Às vezes, né, também é muito difícil você projetar um software antes de escrever qualquer código. Então, como é que eu vou fazer todo o design sem antes ter feito uma escrita de um determinado pedaço de código para estabelecer ali um baseline de teste ou avaliação para decidir se uma estratégia de design me leva a uma implementação de maior ou melhor qualidade, né? Então eu tenho possibilidades e a minha escolha depende da experimentação. Se eu não consigo fazer essa experimentação, né, de implementar, de ter um código rodando, isso também vai me atrapalhar. E além disso, se eu não tenho código rodando, dificilmente eu tenho um retorno, né, dos usuários validando aquilo através de um uso. Né? Então vai necessitar que eu pense em design mais alto nível, né, de interface, protótipos, que vão, em alguma perspectiva, me demandar mais tempo. Uma outra perspectiva, né, que temos de problemas relacionados ao modelo cascata está relacionado com o levantamento completo de requisitos e projeto detalhado. Podem levar muito tempo, né? Olha só, se eu for levantar todos os requisitos, então isso vai me demandar entender profundamente todos os conceitos, todas as necessidades, todas as funcionalidades que o sistema deve ter. Então isso vai me demandar um esforço muito grande de técnicas de levantamento de requisito, documentação. E, para além disso, eu vou ter que também ter um esforço muito grande para fazer um projeto detalhado, né? Fazer as decisões de projeto, documentar isso muito detalhado. E, obviamente, isso vai tomar tempo. Então, isso vai levar um grande tempo do processo de desenvolvimento e vai levar meses, né, até que eu possa chegar na fase de implementação, que é onde realmente vai gerar o produto que vai agregar valor, né, no final das contas, para o cliente, né, para aquele financiador do software. E uma vez que uma vez que é possível demorar bastante, pode ser que decisões que tenham sido tomadas lá no início, com base ou em uma percepção do mercado, né, dos concorrentes, ou mesmo em uma percepção de marco regulatório, né, olhando para as leis, dependendo do segmento de mercado que aquele cliente pretende usar o software, né, pode ser que o tempo demore tanto, né, na especificação desses requisitos do projeto, que aquilo que se assumiu, né, aquelas premissas que se assumiram lá no início, já não valem mais. Né? O mundo já não é mais o mesmo, né, da maneira que foi percebido logo ali no início. Então, como resultado, a gente tem sistemas projetados nesse modelo podem atrasar e ou estourar os cronogramas, né? E é o que acontece. Em 1994, né, o Chaos Report ele fez um estudo sobre esses problemas, né, de relacionado a estouro de tempo, né, de prazo e custo. Né? Então, o que a gente tem aí é que muitos dos projetos, né, se você olhar aí, se você perceber essa, essa tabela, né, você vai ver aí que 20% aí, ó, vamos pegar, já estouraram, né? 20% dos respondentes desse Chaos Report aí informam que conseguiram estourar o tempo em 100%, né? Então, eles estouram o tempo de desenvolvimento. Por quê? Porque essa forma caótica de desenvolvimento, né, ela também tende a fazer isso. Né? Então, é uma interpretação muito ruim. Então, de tempo você tem um estouro, né, porque esse processo, por todos esses problemas, acaba levando a isso. E, por outro lado, também tem custos. Né? Então, o cliente contrata o projeto de software por um determinado valor e no final ele está pagando aí, né, de acordo com os respondentes, acaba pagando até 400%, né, a mais, né?
dependendo aí do respondente desse causa e porte. Então isso gerou um problema muito grande e fez parte daquela discussão que eu havia falado na outra aula sobre a crise de software, né? Aquele pessoal que se reuniu no passado para tentar entender a crise do software que se alastrou até os anos 90 e essa ideia de como organizar o desenvolvimento de software, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a transição, né, desse modelo mais estanque, né, cascata, né, um atrás do outro, para os modelos que a gente chama de interativos incrementais. Os modelos interativos, né, são aqueles que permitem ter interações, né, eu consigo passar pelas atividades várias vezes, né, para poder gerar, e incrementais no sentido de cada vez que eu faço a interação, eu gero um incremento no meu sistema em desenvolvimento, certo? Então, é essa perspectiva. Então, no modelo, o Cascata, por exemplo, foi criada uma versão dele um pouco interativa. Então, nessa perspectiva, agora a gente não tem só essas transições indo de uma fase para outra, mas eu também posso voltar, né? De cada fase eu posso voltar para uma anterior ou um anterior da anterior e sucessivamente. De tal forma que eu consigo fazer ciclos, né, de interação em vez de ter que desenvolver tudo de uma vez. Então eu posso, por exemplo, fazer uma parte do projeto, uma parte da implementação, voltar para o projeto, né, fazer essa implementação, né, novamente. Então eu consigo fazer um ciclo de um conjunto de requisitos, um design, né, o projeto daquele conjunto de requisitos, a implementação, a verificação, implantar e já deixar em manutenção e fazer para outros requisitos, para outro, o detalhamento de design daqueles requisitos, assim sucessivamente. Então eu vou ter aqui um processo, né, que eu consigo fazer ciclos, né, posso fazer ciclos ou interações. Mas um modelo que surgiu mais à frente, que traz um conceito mais a cara de interativo incremental, foi o modelo espiral, né? Proposto em 1986 pelo Barben, né? Ele consiste na sequência de interações, né? Com um protótipo sendo um propósito sendo um protótipo sendo geral ao fim, né? Você começa com um protótipozinho e a cada interação você vai lá, né, e aumentando essa história do protótipo para gerar uma interação e um incremento daquele sistema até que você tenha um produto final. Basicamente funciona assim, né? Você primeiro determina a primeira etapa aí, né? São 4 etapas. Então você primeiro tem a definição dos objetivos, né? Então essa definição dos objetivos e restrições, né? Então aqui você define custos, né? O que é que vai ser feito. E aí em seguida você vai lá e faz uma avaliação dos riscos, né? Você faz uma análise desses riscos e do que vai acontecer. E eu vou usar um framework A ou B, eu vou escolher esse framework porque ele é mais robusto, vai me dar apoio naquilo. E aí então você entra num processo que a gente chama lá, né, de desenvolvimento e teste, né? Então você começa lá dentro dessa interação, você pode até escolher, por exemplo, um processo cascata clássico, né? Então você, nessa interaçãozinha eu posso lá dentro usar um cascata para aquele conjunto de objetivos, para aquela alternativa de implementação que eu analisei, eu vou lá e executo aquele ciclo de desenvolvimento. E aí, depois que eu faço essa interação, eu faço o planejamento para a próxima, né? Eu gero essa implementação e a validação, né? Que é o teste aí. Então, eu faço um planejamento, né? Para a próxima. E esse planejamento para a próxima, né? Iteração, eu vou lá, faço a especificação de quais serão os requisitos e tal. E aí, começo tudo de novo. Então começa lá do centro, né? Por isso que é uma espiral, onde tem ali iniciar ou revisitar, né? E eu vou expandindo como se fosse um caracol até que no círculo mais, na interação mais fora, né? Mais externa, eu chego ao final do processo de desenvolvimento e tenho um produto de software completo. Nessa perspectiva dos modelos interativos incremental,
nos anos 90, né, e anos 2000, houve um grande influência do RUP, né, do RUP, que é uma implementação do processo unificado da, da IBM, né, dessa empresa Rational, né, que ela implementou esse processo, especificou direitinho como ia ser, e aí basicamente ele é baseado em dois aspectos, né? Fortemente baseado na UML, que é uma linguagem de modelagem de sistemas, né? Então a gente vai falar um pouco disso mais à frente na disciplina, mas é uma linguagem que nos permite especificar nuances, né, do design, né, do sistema em desenvolvimento, e também, né, no que eles chamam de uso de ferramentas case, né, que são ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software. Então, essa empresa, né, a IBM, né, ela propõe uma suíte de ferramental para apoiar o processo de desenvolvimento de software, que é o processo unificado. Então, ela divide esse processo de desenvolvimento, né, em fases e disciplinas. Então, as fases, ela, elas têm, que são essas na vertical, né, elas têm a seguinte função. Elas são interativas, né, então a cada momento eu posso fazer várias interações nesses caras aí. E aí o que eu tenho, né? Eu tenho a iniciação, né, que eu vou fazer análise de viabilidade, olhar para os orçamentos, definir o escopo, né? Eu tenho a fase de elaboração, né, que eu vou ter que especificar os requisitos, né? E aqui, tipicamente, você tem que usar a UML, né? Então você vai usar lá o diagrama de casos de uso. A gente vai falar um pouco sobre isso quando estivermos falando de é, modelagem de requisitos, né? A arquitetura do sistema. Então, na fase de construção, então vou fazer um projeto de mais baixo nível, e aqui eu vou usar diagramas de classe, né? Esses diagramas, outros diagramas da UML mais detalhados aí para falar sobre design. Faço a implementação e os testes, né? E depois eu faço a transição, que eu faço a disponibilização do sistema, então da parte daquele sistema que já está pronto, né? Para para a produção, para a fase de produção no ambiente do cliente, né? Olhando do ponto de vista horizontal, então a gente vai ter a modelagem de negócio. Então, a modelagem de negócio ela acontece mais fortemente na fase de iniciação e elaboração, mas ela se estende até a transição. Os requisitos eles acontecem mais na fase de iniciação e elaboração, mas ainda assim na construção você precisa fazer alguns ajustes. Então ele abraça mudanças nos requisitos, né? A fase de análise elas começam lá já na iniciação, é forte dentro da fase de evolução, mas na fase de construção, da implementação, também existe espaço para você mudar o análise e design, né? A implementação e teste, né? Ela permeia fortemente aí a elaboração e a construção, mais fortemente, mas também se dissolve na fase de iniciação e transição. Tá? Então, a ideia aqui é que você tem essas fases e as disciplinas, e isso norteia o processo de desenvolvimento de forma interativa e incremental. Porém, mesmo com essas ideias de interação e incremento, né, ainda estava muito travado esse, esse universo de processo de desenvolvimento de software, e aí então um grupo de engenheiros de software se encontraram, né, fizeram um encontro lá em Utah, nos Estados Unidos, e propuseram o que eles chamaram de Manifesto Ágil. Então, basicamente, eles faziam uma crítica a todos esses outros processos de desenvolvimento, mesmo os iterativos incrementais, principalmente o Hub e o Cascata, né, que eles demandavam a geração de uma documentação muito forte, né, muito pesada, muito verboso. Então, eles falaram, olha, a ideia aqui era a gente deixar o negócio mais ágil, mais incremental, mais interativo, com foco maior na entrega de valor, né? Que código rodando, né? Do que documentação massiva e alguns aspectos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tradução desse manifesto, né? Que está em português. Então, basicamente, ele dizia assim, ó.
Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar, né, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, ele diz assim, ó, eu tenho que focar no time, o time tem que ser bem treinado, e eu vou pensar nas interações, fazer várias interações, do que ficar engessado no processo. Eu tenho que fazer tudo que o processo está prescrevendo para fazer. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Então, assim, ó, o que agrega valor para a pessoa que está pagando o empreendimento de software? É o software rodando, mais do que uma pilha, né, de documentação associada àquele software. Colaboração com o cliente, né? Então, o que eles falam? Mais que negociação de contratos. Então, o que eles dizem assim, ó, é mais fácil você trazer o cliente para perto do projeto, para o dia a dia, para ficar tirando dúvidas, né? E dirimindo esses ruídos, né? Do que você ficar discutindo contrato com o cliente. Então, o cliente vem para dentro do projeto, começa a entender aquilo ali, e aí ele vai refinando os requisitos, eliminando, diminuindo, e aquilo ali é muito mais fácil você abraçar isso do que ficar, né, numa discussão que por vezes pode chegar a vias legais, dos contratos propriamente ditos, né? Então, responder a mudanças, né, mais do que seguir um plano. Então, como os requisitos mudam, o mundo muda, né? Então, é muito melhor você abraçar a mudança, né? Você trabalhar que a mudança é fato, vai acontecer durante o projeto, estar preparado para responder essas mudanças, do que ficar vendo as mudanças e se eximir de incorporar essas mudanças ao empreendimento de software em função de atender o plano, né? Seguir o plano que foi estabelecido. De uma forma geral, a gente pode entender que o ágil ele é interativo e incremental. Nessa figura você percebe que o cascata é como se a gente vai saindo ali uma atividade, eu faço todos os requisitos, todo o projeto, toda a implementação, todo o teste e o sistema é entregue lá no final. E o ágil, a ideia é que você tem o sistema ali na primeira caixinha, você tem tudo. Um conjunto de requisitos, um design, uma implementação de testes daquele pedacinho. Aí depois você vai, incrementa aquele pedacinho, coloca mais requisitos, mais projeto, mais código, e aí você vai, com o tempo, você vai aumentando aquela primeira entrega, né? Então, a ideia, basicamente, do ágil contra o modelo clássico cascata é essa visão, do ponto de vista de interação, né? Interativa e incremental. Então, essa ideia do desenvolvimento ágil, ele teve um profundo impacto, né, na indústria de software e é largamente adotado nos dias de hoje, né? Ao final, junto com a descrição dessa aula, a gente vai deixar um link para uma palestra do professor Fábio Kohn, né, de uma entrevista dada pelo professor Fábio Kohn, da USP de São Paulo, que ele aborda um período aqui no Brasil, que ele teve experiência, sobre as metodologias ágeis, né? Então, um material complementar para que vocês possam ler, ver na realidade, escutar é um podcast para vocês escutarem essa entrevista, que detalha um pouco mais desse impacto aí, o que tem de bom, o que tem de ruim nos métodos ágeis na prática, né? E hoje em dia é tão comum que até o termo fica desgastado. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, até em março de 2009, né, a agilidade ela ganhou uma capa de revista aí, né, na Você S.A. Então, seja um profissional ágil. Então, ágil passou a ser uma percepção não só na área de desenvolvimento de software, mas também em outros segmentos de gestão, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, então, a gente fala que existe o Manifesto Ágil, que fala dessas coisas de maneira geral, mas aí surgem o que nós chamamos de métodos ágeis, né? Então, são métodos, né? São formas de você encarar essa agilidade
no processo de desenvolvimento ou a sua gerência de projeto. Então a gente tem o Extreme Programming, né, que é o XP, que é o foco do nosso próximo vídeo aula. O Scrum, que também teremos uma aula sobre isso. O Kanban, o Lean, são exemplos de métodos ágeis, né? Esses caras, eles propõem essas práticas mais modernas de como programar, né? Como eu pego uma prática mais inovadora de forma de programar que torna meu processo mais ágil, né? Meu desenvolvimento mais ágil. Como eu posso gerenciar um projeto de uma forma mais ágil, né? Como é que eu incorporo o teste na atividade de desenvolvimento, não apenas lá no final, né? Que eu tenho meu software pronto, eu vou lá e testo, não. Como é que eu uso o teste para guiar o meu desenvolvimento, né? Então, eu tenho que pensar nessas coisas e essas práticas aí, nesses métodos, incorporam muito desse conhecimento, como design incremental, interação contínua, refatoração e muitas outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Só para finalizar, né, o Stack Overflow, em 2018, né, o seu survey, ele mostra que esse survey, né, ele é feito com desenvolvedores do mundo inteiro, né, e eles falam sobre questões ligadas ao desenvolvimento de software. Aqui a pergunta era sobre que tipo de metodologia você costuma usar nos projetos de software que você trabalha, né? Então a grande maioria coloca lá, é ágil, é alguma coisa ágil. É Scrum, é Kanban, é programação em par, né? Extreme Programming. Então tem aí. Né? Então tem várias. A maioria, né, é o foco no ágil. Né? Então isso é uma realidade já de 2018. Né? Então, há 2 anos atrás. Né? Então, para vocês terem uma ideia de que isso funciona. Bom, chegamos ao final da nossa aula e aqui eu recomendo a leitura da seção 2.1 e 2.2 do capítulo 2 do nosso livro Engenharia de Software Moderno. Ficamos por aqui e até um próximo encontro.